Olá, está no ar o 3 a 1. Nosso entrevistado de hoje é o padre Fábio de Mello. Para participar dessa conversa, convidamos o jornalista e teólogo Jorge Cláudio Ribeiro e o editor da revista Família Cristã, Fúlvio Gianella. Agora vamos assistir uma reportagem sobre o nosso convidado. Fábio José de Mello Silva nasceu em Formigas, Minas Gerais, em 3 de abril de 1971. Caçula de 8 filhos, seu pai era pedreiro e a mãe dona de casa, a sua maior incentivadora. Fábio conta que aos 15 anos, ao conhecer um seminário com piscina no interior de Minas, não quis mais sair dali e resolveu ser padre. Após a ordenação em 2001, passou a atuar na Congregação Sagrado Coração e, há alguns anos, na Diocese de Taubaté, em São Paulo. A trajetória dele foi meteórica como comunicador, professor universitário graduado em Filosofia e Teologia, pós-graduado em Educação, além de cantor e compositor. Mas não é só isso. O padre também é escritor. São 6 livros publicados. Em 2008, foi campeão de vendas de CDs e desbancou o padre cantor Marcelo Rossi nas paradas de sucesso. Hoje ele arrasta multidões em nome da evangelização pela música. Incontestável também é o visual do padre, que causa polêmica entre os fiéis, pois foge completamente do estereótipo dos sacerdotes tradicionais. Padre Fábio, como é essa experiência assim, de um padre que, ao mesmo tempo, é um intelectual católico e um artista pop multimídia? Como é que você conseguiu juntar essas coisas e sem, vamos dizer assim, enfrentar barreiras? Eu tenho diante de mim o tempo todo um artesanato a ser feito, né? Reconciliar essas partes, às vezes, tão difíceis, tão complicadas quando pensadas separadamente. Agora, eu creio que no exercício do meu ministério eu acabo tendo uma serenidade ao ajuntar tudo isso, porque eu não vejo na vida prática como separar tudo isso em mim. A dimensão artística, a dimensão intelectual e, ao mesmo tempo, a dimensão intuitiva da fé. Eu creio que, na minha experiência hoje, sendo padre como eu sou, eu acabo tendo um desafio que, ao mesmo tempo, é natural. É natural porque eu sou o tempo todo assim. E eu aprendi isso desde criança, né? A não dividir essas dimensões da vida. Acho que eu já descobri Deus na arte. Acho que a minha experiência de fé passou o tempo todo pela experiência da beleza. E aí hoje, quando eu preciso fazer isso, né, reconciliando a teologia e trazendo os conceitos dogmáticos dessa fé que muitas vezes não é muito atraente quando nós a dissociamos da vida prática. Então, eu creio que eu vivo esse desafio o tempo todo assim, com muita espontaneidade, porque eu sou assim, naturalmente reconciliador, né? Você disse que descobriu Deus na arte. Como é que foi isso? Você se via artista desde criança, ou sua família? Ou em que momentos você poderia destacar concretamente esse vi Deus na arte? Eu nasci numa família musical e o nosso cotidiano era muito musical. Naturalmente, por ter nascido numa família cristã, a música cristã fazia parte da nossa vida também. Mas, ao mesmo tempo, eu já começava a perceber que onde existia sensibilidade, ali Deus tinha uma facilidade para se mostrar. Acho que Deus é vítima da inteligência humana o tempo todo, né? Então, nós o vitimamos com os nossos conceitos, nós o vitimamos com as nossas interpretações e muitas vezes impedimos a sua manifestação justamente por causa das nossas limitações. Mas a arte é um lugar onde parece que esse limite não prevalece. Eu acho que a gente descuida. A arte é um momento onde a pessoa ela se descuida, ela está desprevenida. Eu acho que Deus aconteceu muito por aí na minha vida, quando eu tinha uma experiência, quando eu tinha a oportunidade de ter contato com essa beleza, eu acho que eu descobria que era a associação aristotélica de que tudo que é bonito é bom, né? Então eu tive... E verdadeiro. E verdadeiro, justamente.
E aí, no momento em que a minha alma estava descuidada, eu acabo fazendo Sim, mas fazendo uma você experiência o quê? assim. Gostava de viola? Viola. Como Meu é pai que era era? violeiro, né? Ah. Meu pai era violeiro e ele gostava muito daquela moda de viola que contava histórias, né? Então você tinha no início da música um ponto inicial, você tinha no meio dela um contexto quase que sem solução e de repente em 3, 4 minutos aquela história se resolvia de maneira interessante demais. Acho que a trama humana, né? Eu acho que eu sempre fui muito atento a essa trama humana. Essas contradições que você falava aqui para nós antes da gente começar o programa, identificar na sociedade onde existem pontos de contradição e tentar entender essa trama de contradições como condição humana mesmo. E para mim o processo de Deus na minha vida sempre foi muito assim, muito natural, muito espontâneo. Eu sempre gostei de ver o meu cotidiano como um lugar da criatividade e naturalmente um lugar onde eu descobri que o sagrado é possível. Agora, a música, ela, vamos dizer assim, faz parte da tradição da igreja no Brasil, né? Tanto que, vamos dizer assim, a nossa música barroca é essencialmente uma música religiosa que influencia a música brasileira até hoje. Inclusive, o que existe de música clássica no Brasil, de autêntica, está associado ao nosso barroco colonial. E você é mineiro. Sou né? mineiro, sou barroco. Como é que essa, como é que essa influência aí se traduziu numa música pop, vamos dizer assim? A religiosidade, com tudo aquilo que ela me oferece, me ajudou muito nessa construção desse formato que hoje eu faço. Que eu tenho coragem de dizer, não é o formato original. A música que me satisfaz não é, muitas vezes, a música que eu realizo. Mesmo porque eu tenho consciência que nem sempre aquilo que eu considero o mais apurado, o mais bonito, é aquilo que verdadeiramente vai ser funcional na minha comunicação. Então eu tenho uma matriz musical barroca, eu tenho consciência disso. Mas ao mesmo tempo, no momento em que eu vou fazer o meu trabalho como evangelizador, eu sinto que eu desdobro toda aquela influência musical que eu tive, toda a minha herança musical, ela precisa passar por uma via de purificação que possa chegar de uma maneira mais simples, para que a minha comunicação funcione, para que eu possa comunicar com qualidade, para que as pessoas entrem dentro do espírito daquilo que eu estou propondo. Quem é a sua herança musical? É difícil dizer, né? Mas de quem você gosta mais, em suma? Por exemplo, para seu uso pessoal. Quando eu vou, o meu lado B compositor, né? Eu tenho um trabalho que chama-se Tom de Minas, e ali eu me mostro muito na minha herança musical. Eu gosto muito de Chico Buarque, eu gosto muito de Caetano Veloso, Milton Nascimento. Eu acho que a minha matriz musical é Milton. Aliás, quando eu tive a oportunidade de me encontrar com ele, foi assim, para mim, uma revelação muito grande. É como se eu estivesse olhando num espelho, né? Em que eu me via criança e que agora tenho condições de reconhecer os meus traços já crescidos. O Milton me representa muito isso, uma herança musical. Eu gosto muito das letras mais truncadas, da poesia mais rebuscada, que eu não posso e nem tenho o direito de usar muito no meu trabalho hoje, né? Certo. Eu queria saber do senhor o seguinte, o Azedo até comentou a questão do popstar, né? Que cerca um pouco o trabalho e a sua imagem. Como é que o senhor trabalha um pouco com essa questão do sucesso enquanto religioso? Isso preocupa o senhor de alguma maneira? O senhor tem que fazer algum tipo de trabalho especial para separar um pouco essa questão? Alguma coisa nesse sentido? Quer dizer, o religioso e o popstar, as duas coisas casam bem? Você sabe qual que, para mim, o maior desafio de fazer sucesso hoje no Brasil é que toda vez que você é evidenciado pela mídia, ocorre um fato muito natural. As pessoas começam a me imaginar. E quando elas me imaginam, ou elas me imaginam melhor do que eu sou, ou elas me imaginam pior. E ser imaginado melhor ou pior são prisões terríveis. Então, acho que o grande desafio hoje de ser um homem conhecido é nunca me desprender da minha verdade. Porque eu serei imaginado o tempo todo, eu tenho consciência disso, e eu não posso permitir que aquilo que os outros imaginaram se transforme na minha realidade, ou que eu fique vivendo em torno desse papel. E eu tenho muito assim, graças a Deus, eu me mostrei muito verdadeiro desde o início, né? Até para apresentar o programa, né? Por que eu entrei no seminário? Porque eu vi uma piscina.
Então já começa a retirar toda e qualquer possibilidade de mistificar um chamado inicial. E no momento que eu entrei no seminário, eu vi aquela piscina. Então eu já começo por aí. A minha verdade é muito crua. Mineiro eu não pensa entrei que piscina é mar, né? Não conhece. E eu não sei se foi assim com vocês também, mas a piscina sempre teve um encanto. Ela sempre me proporcionou um encanto muito grande. É claro que depois daquilo, os motivos tão acidentais do início não prevaleceram. 2, 3 meses e aquela piscina deixa de ter novidade e a vida precisa ser reorganizada e os motivos também. Agora, essa Fábio, nós evangelização. temos uma pergunta de telespectador. Pois não. A igreja se incomoda com a sua popularidade? Eu creio que não, porque a partir do momento que eu faço um trabalho com responsabilidade, a primeira coisa, Azedo, que eu tinha consciência antes de assumir esse trabalho de mídia é que eu precisava estudar. Eu tive um padre que teve uma importância muito grande na minha vida, que é o padre Joãozinho, que é diretor da Faculdade de Teologia onde eu dei aula há muito tempo. Ele falava assim: você tem um talento natural para a comunicação, mas o conhecimento precisa ser a base de todo padre que quer comunicar. Porque a partir do momento que eu tenho um espaço na mídia e eu faço em nome de uma instituição séria, eu preciso usá-lo com responsabilidade. E essa foi a minha grande preocupação, qualificar o meu discurso para que no momento que eu tivesse a oportunidade de estar nos meios de comunicação, eu pudesse usá-los com responsabilidade. Então, graças a Deus, até hoje eu não tive nenhuma oposição da igreja ao meu trabalho. Um outro ponto de divergência, às vezes as pessoas, os segmentos mais tradicionalistas acham que eu deveria ser um pouco mais incisivo nas minhas entrevistas e dizer mais claramente, às vezes, alguns posicionamentos da igreja, mas eu acho que existem formas de você dizer tudo isso sem parecer arrogante. Eu acho que... Você é mineiro, né? Eu sou mineiro e exerço bem a minha Verdade. Padre, eu queria falar com você. A evangelização através da música, que é uma área que o senhor trabalha bastante. Como é que o senhor vê essa evangelização através da música? A música fala mais ao coração, ou também passa pela consciência das pessoas, ou fica apenas uma coisa mais assim emocional, uma coisa... Como é que o senhor vê a efetividade de uma evangelização que se faz pela música? Deixa eu acrescentar uma coisa. Eu faço uma pesquisa sobre a juventude, até vou te trazer esse livro aqui, eu trouxe para você. E nos meus sujeitos, eles falam muito que a música é um momento de forte inspiração, mais do que outras formas artísticas. Pelo menos aqui no Brasil. Em outros ambientes pode ser diferente. O que a música tem que ela faz esse link? Voltando para a pergunta dele. A música é muito envolvente. E eu acredito que quando nós nos utilizamos da linguagem musical para comunicar o Evangelho, é um casamento muito perfeito. Porque a palavra de Jesus é naturalmente sedutora. Você pode pegar um ateu que, se ele for um homem de bom senso, ele vai concordar com boa parte do que Jesus disse. Se você pega uma pessoa cética, que não tenha muita facilidade de crer no sagrado ou de acreditar na transcendência das coisas, ela vai concordar que há um bom senso explícito nas propostas de Jesus. Pronto, você pega isso. Outro dia a Ivete Sangalo me encontrou nos bastidores lá do Fausto Silva e ela brincou comigo assim: "Ei, padre, mas que sucesso você está fazendo, né?" E aí ela disse uma coisa que para mim foi muito significativa. Ela falou assim: mas também não tem como dar errado, né? Falar de Jesus através da música Casamento. é um casamento perfeito. E eu concordo com ela. Eu acredito que na sua pesquisa, aliás, me interessei muito pela obra, quero lê-la. Já está dada. Vai me dar. Uma boa forma de ganhar o livro é pedir ao, né? Pedir em cadeia ao nacional. autor. Eu concordo muito, porque às vezes o jovem não tem disposição de ouvir um discurso, mas uma música ele presta atenção.